you've spoken. Only sure and silence follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature so like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive.
these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see your love. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to You take out failure, you take out weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Aleluia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês aí na sua casa, onde você estiver, e que possamos juntos louvar o nosso Senhor, levar o nosso espírito em uma conexão direta com o Senhor. E você, nesse momento, fechasse seus olhos, tivesse um tempo de oração com o teu Deus, ministrasse o coração do Senhor. Pai, nós entregamos, Deus, esse tempo na Tua presença. Que glorioso dia, aquele ao qual o Senhor morreu por nós, nos libertou da escravidão do pecado, nos trouxe para uma vida vivida em Ti. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós queremos louvar o Senhor, agradecendo, porque é por gratidão que adoramos o Senhor. Nós não viemos aqui para pedir nada, temos tudo que precisamos. Por isso nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Deus estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, veio até mim e Te conheci. Sem vigor era o meu viver, minhas falhas tentei esconder, veio até mim e Te conheci. Chamou meu
da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Isso foi pago o meu pecado, tua glória rompeu as cadeias. Eu estava órfão e sem abrigo, agora sou rei e sacerdote. Estava quebrado, tu me curaste. O teu amor é o ar que eu respiro. E o futuro agora vejo quando chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou.
amor é pra sempre. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Boa noite, irmãos. Queremos mais este domingo estar celebrando junto com vocês este culto, esse tempo de adoração, a palavra de Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, por favor. Abrem sua Bíblia, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou, é uma parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem, comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar os seus regressos. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com os prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse ao pai: Meu filho, você sempre está comigo e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta é a palavra de Deus para esta noite. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos use com a plenitude da Tua palavra. Que eu seja um canal do Teu altar para ministrar nessa noite. Que o Teu Espírito traga a cada um de nós a evidência, o discernimento e o entendimento desta verdade,
Assim oramos, Pai, no nosso tempo de comunhão, nesse tempo de estarmos juntos para celebrarmos a fé que temos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos a história, uma parábola que exemplifica muito o comportamento de cada um de nós. Esta parábola nada mais é do que Jesus falando daquilo que os próprios judeus, os próprios cristãos viviam. Mas eu queria hoje, essa parábola, ela dá embasamento para muitas interpretações e muitas pregações. Mas hoje eu queria falar sobre escala de prioridades. E prioridades é algo tão essencial e tão importante, uma escala de prioridades na vida de um homem e de uma mulher. Quando nós não temos uma escala de prioridades, nós vivemos por aquilo que é urgente e vivemos pelo que queremos e não pelo que precisamos. O pastor Assis certa vez disse em nossa reunião de presbitério: urgente é aquilo que deixamos de fazer no tempo certo. Vou repetir: urgente é aquilo que deixamos de fazer no tempo certo. Prioridades precisam de um senso, de uma escala de valores. Ninguém consegue criar uma escala de prioridades sem ter uma escala de valores bem definidas. E a escala de valores, ela trabalha sempre no âmbito do que é direito e do que é responsabilidade. Os dois processos precisam andar juntos, direito e responsabilidade. Então, prioridade precisa de uma escala de valores. Valores está no que é direito e no que é responsabilidade. A importância de nós termos a Deus como o Senhor absoluto de nossa vida nos traz aqui um valor prioritário, um valor essencial para a nossa vida. Mas Deus nos traz atributos de direitos e de responsabilidade. Temos na graça redentora de Deus em Cristo Jesus direitos, mas temos como cristãos no Espírito Santo responsabilidade de sermos parte de um reino que está na terra. Somos parte de um projeto. Somos parte de algo que Deus nos condicionou e nos fez ser parte daquilo que está no plano e no coração de Deus. Aqui nós temos a plenitude de 2 filhos. O mais novo pede os seus direitos, pede o que é seu por direito e sai e vai embora. O mais velho cobra do pai as suas responsabilidades. Sempre estive contigo, nunca exigi nada, sempre cuidei de tudo, sempre te obedeci, fui responsável, nunca pedi os meus direitos. Mas os 2 não conheciam o pai, ao ponto de entendê-lo, o porquê da sua decisão, o porquê do seu comportamento, o porquê desse amor que permite, como se ele tivesse a morte iminente como decisão de dividir a sua herança. Toda pessoa que morre deixa uma herança para ser dividida. E esse pai tem um amor tão grande que ele concede a um filho o direito de ir embora e lhe dá tudo aquilo que é parte da sua herança. E concede ali o amor de um filho que fica ao seu lado e está com ele nos afazeres da vida. Mas os 2 não conheciam o pai, porque um vivia pelo que fazia e outro vivia pelo que tinha ou pelo que queria. E esta é a realidade de Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, nós exigimos de Deus o que queremos.
e cobramos de Deus o que fazemos. Quantas vezes as nossas orações é para Deus dizendo: Deus, me dá isso. Eu creio que o Senhor pode. E porque o Senhor pode, eu tenho o direito. Quantas vezes nós oramos diante de Deus dizendo: Deus, eu fui responsável com o ministério que me deste. E nesta responsabilidade eu cumpri, então por isso, Deus, eu quero exigir do Senhor, porque eu fiz. Quantas vezes, queridos, nós temos dito aqui: Deus não se move pelo que você faz, Deus não se move pelo que você pede, Deus se move pelo que Ele é, e Ele é soberano. Um Pai de amor, que sabe o que está fazendo. Cada um de nós vivemos uma vida singular, mas temos o mesmo Deus, que ao seu tempo está dando a cada um a porção exata da sua medida. Alguns estão passando provações, outros estão sendo abençoados, mas Deus está na soberania. Você não se torna alguém a partir do que você faz, mas de quem você é. Esse é o nosso conflito existencial. Achamos que o muito que conquistamos, o que buscamos, vai evidenciar a nossa identidade. Direitos e responsabilidades são valores que precisam andar juntos. Quando você se torna alguém a partir do que você faz, isto se torna a sua crença. Quantas pessoas não acreditam em Deus, mas dizem: eu acredito no dinheiro, eu acredito no meu trabalho, eu acredito no meu negócio. Todo ser humano tem uma crença, mas nem todos creem verdadeiramente em Deus. Quando você se avalia a partir do que você faz, você se auto-intitula e se auto-julga e auto-busca os seus direitos. Você e eu precisamos nos tornar alguém a partir de quem nós somos. Para isso nós precisamos conhecer Deus. Os 2 filhos não conheciam o pai. E talvez Deus nessa noite está dizendo: você precisa me conhecer. A queda do filho mais novo não está no que ele fez, mas no lugar para onde ele foi. Enquanto procuramos o lugar, nós nunca vamos encontrar a fonte de Deus. Ele se afastou da fonte, ele se afastou do cuidado, do abrigo, do alimento, da presença do pai, do irmão, dos amigos. Ele saiu da fonte e foi buscar um lugar, foi buscar uma nova experiência, foi buscar uma vida nova. Quando nós encontramos a fonte, passamos a ser o lugar, e esse lugar revela a Deus. Quando nós não temos a fonte, nós queremos achar um lugar, e esse lugar nunca vai revelar Deus, e nós nunca vamos encontrar Deus no lugar que nós achamos que Ele está. Porque Deus está num só lugar, e o salmista diz isso: Deus habita no esconderijo, e eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei a minha alma. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o apóstolo Paulo revela Cristo em sua vida como um lugar. Quando ele diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e eu vivo pela fé. É um lugar, é um ambiente de fé, é um ambiente da presença de Jesus na sua vida. Prioridades não está no que você faz, nem para onde você vai. Prioridade está no lugar em que pessoas ocupam em sua vida. Qual é o lugar que Deus ocupa em sua vida por direito e por responsabilidade? Qual é o lugar que você ocupa, que você dá para a sua vida numa escala de prioridades? Qual é o lugar que a sua esposa ou seu esposo tem na sua vida? Qual é o lugar que os seus filhos têm? Qual é o lugar que os seus familiares têm?
Qual é o lugar que o seu trabalho e o seu ministério tem na sua vida? Nós vivemos uma vida totalmente desestruturada numa escala de prioridades. Geralmente damos lugar ao trabalho como prioridade. É o sustento, é o dinheiro que ganho, é o que traz os benefícios. Então ele tem que ser a prioridade. Está errado, queridos, ainda que passamos mais tempo dentro de um trabalho do que na nossa própria casa, com o nosso próprio cônjuge, com os nossos filhos. O tempo que você passa em algum lugar não significa que isso tem que ser uma prioridade na sua vida. Porque os valores estão errados. Uma prioridade precisa de uma escala de valor correta. Quando nós não temos uma escala de valor correta, nós damos preço às coisas. E a prioridade passa a ser a partir daquilo que nós damos preço. Temos o direito de odiar, mas a responsabilidade de perdoar. Temos o direito de não ajudar alguém, mas a responsabilidade de repartir o que temos. Temos o direito de casar, mas a responsabilidade de ser um auxiliador idôneo. Temos o direito de ser pai, mas a responsabilidade de estar presente na vida de um filho. Temos o direito de errar, mas a responsabilidade de corrigir os nossos erros. Temos o direito de usar droga, álcool, qualquer tipo de vício, mas a única responsabilidade de nos libertar é sua. Temos o direito de viver, mas a responsabilidade de viver bem. Temos o direito de adquirir coisa, mas a responsabilidade de valorizar pessoas. Temos o direito de nos entristecermos, mas a responsabilidade de encontrarmos a felicidade num jeito como se vive. Temos o direito de não crer em Deus, mas a responsabilidade de resgatar a nossa essência de vida. Prioridade é uma escala de valores que se fundamenta em direitos e responsabilidade. Por isso a nossa vida é uma vida, muitas vezes, de direitos, mas sem responsabilidade. Isso entra no âmbito também do poder e da autoridade. Quando nós encontramos alguém, um policial, uma pessoa que representa uma autoridade, e essa pessoa usa do seu poder e não usa da sua autoridade, ela é abusadora. Abusadora. O poder nos faz ser abusadores. O homem não sabe lidar com o poder. Qualquer pessoa que ganha muito dinheiro, ela tem poder nas suas mãos, mas ela não sabe o que é autoridade. Autoridade é uma graça dada por Deus, é um direito dado por Deus. Às vezes nós achamos que nós temos poder em Deus e em Cristo Jesus. E nós queremos exercer esse poder dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. Você não tem poder, você tem autoridade. Jesus te deu a autoridade para representá-lo. Autoridade para exercer o ministério que você tem, autoridade para ser quem você é em Cristo Jesus. Quando nós não entendemos os conceitos de Deus, quando nós não entendemos a escala de valores, a importância de uma prioridade com valores corretos da vida, a importância de nós sabermos o que é direito e o que é responsabilidade, nós nunca vamos ter êxito em nossa vida. Nós nunca vamos alcançar os nossos propósitos. A igreja, ela está vivendo uma igreja exigindo os seus direitos de Deus, mas uma igreja que está negligenciando as suas responsabilidades. Madre Teresa de Calcutá diz algo fantástico. Eu já repeti isso várias vezes. Ela diz: quando você diz assim, onde está Deus quando você vê um pobre passando fome?
A responsabilidade de alimentar essa pessoa não é de Deus, é minha e a sua. A responsabilidade social de ajudarmos pessoas é nossa. É nossa responsabilidade, não é de Deus. Não é de Deus. Eu trabalho há 20 anos com dependente químico e as pessoas sempre dizem para mim, pastores, pessoas de liderança dizem, mas vale a pena? Conceitos de valores errados. Nós não fazemos, eu nunca fiz porque vale a pena. Eu fiz porque é minha responsabilidade. E a partir do momento que eu assumi a minha responsabilidade, Deus me deu a autoridade. E na autoridade vem a capacitação, vem a graça, vem o poder de Deus para que você possa fazer com excelência, com amor, com virtude. Deixo-vos esta palavra essa noite. Deixo-vos esta palavra essa noite. Quais são as escalas de prioridades que você tem em sua vida? Quais são os direitos que você está requerendo? Mas eu pergunto em nome de Jesus, você tem sido responsável? Um pai, uma mãe responsável? Um filho responsável? Você tem sido um pastor responsável? Você tem sido um empregado responsável? Um patrão responsável? Um cristão responsável? Pense nisso. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero, em nome de Jesus, orar, Senhor, por este que me ouve, por esta palavra, por esta parábola que ficou como um sinal de interpretação da Tua verdade sobre a nossa vida. Derrama sobre nós um conceito de escala de prioridades, faz-nos dar valor à vida, às coisas, tira-nos esse conceito de dar preço às coisas e faz-nos viver, Deus, em equilíbrio, os nossos direitos e as nossas responsabilidades. Usa-nos como uma igreja que sabe o que é e o que faz. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós consagramos esse tempo, esta semana, este ano, este mês, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus nos abençoe nesta nova semana. Pai, eu quero orar, Senhor, também pelos enfermos. Quero orar, Deus, pelas pessoas que estão em nossa lista de oração, pelas pessoas que estão em suas casas com algum tipo de enfermidade, que sobre elas venha uma palavra de ordem em nome de Jesus e que elas sejam curadas por fé, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu quero também abençoar, Senhor, as finanças. Quero abençoar, Deus, os dízimos e as ofertas deste ministério, que o Senhor continue sendo o nosso Deus provedor. Faz-nos sermos uma igreja, um ministério relevante em nossas ações. Abençoa cada família, cada pessoa que dizima, cada pessoa que oferta, que sobre ela multiplique tudo aquilo com sorte de bênçãos espirituais que ela tem em suas mãos. O Senhor não nos faz nada para dividir, mas sim para multiplicar. Que o pão que ela oferece seja multiplicado na sua vida e na vida de outros. Que esse ministério seja um ministério multiplicador nas suas ações. Assim oro e assim peço em nome de Jesus. Oro, Deus, para que o Senhor também abençoe cada pessoa que nos visita, cada pessoa que está nos assistindo nesse tempo, seja no YouTube, seja no Facebook, cada pessoa que está nesse momento ouvindo essa mensagem, ouvindo esse louvor, que ela seja plenamente abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Provavelmente nesta semana nós estaremos nos reportando como faremos as próximas celebrações e estaremos enviando essas mensagens pelos nossos meios de comunicação, para que a gente possa estar ainda caminhando em acordo com a lei e com aquilo que a lei nos ordena. Amém? Uma boa semana a todos, que Deus os abençoe. Amém. Quando a música esmorece
resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, e ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, se apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. E de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, se apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus.